Olá, seja muito bem-vindo ao canal Defensores. O vídeo de hoje é a continuação de uma série que eu já estou fazendo sobre catolicismo. E o tema é patrística. Mais especificamente, a patrística, ela converte evangélicos para a fé católica? Bom, é isso que acreditam muitos apologistas católicos. Dentre eles aí o senhor Eduardo Faria, que fez uma live com o bispo Adair José, falando sobre a patrística. Deixa eu colocar aqui o título exato dessa live, que foi o papel da patrística no retorno à Santa Igreja. Uau! É título forte, né? Mas ele vai falar isso, ele vai dar testemunho de muitos que estão se convertendo ao catolicismo dos evangélicos e está passando necessariamente, né, pela patrística. Nós vamos analisar um pouco desse vídeo. É uma live longa que eu picotei e trouxe para nós apenas aqueles trechos que nos interessam, tá? Que diz respeito ao tema que nós estaremos discutindo nesse vídeo. Eu vou analisar o que eles estão dizendo e depois eu quero trazer um estudo para você como que os evangélicos, a patrística, na verdade, ela é um legado para as igrejas evangélicas e não uma obstrução à fé e não um perigo, né, à fé protestante evangélica. Como que se você lesse os pais da igreja, automaticamente você se tornaria católico, né? Vamos dar uma lida, vamos dar, aliás, uma olhada no que eles estão dizendo aqui e depois nós voltaremos para complementar aí o que eles estão dizendo, ok? E fazer uma análise também justa sobre isso. Bom, daí nós vamos conversar hoje sobre a patrística como um caminho de retorno à Santa Igreja. Então, olha, a patrística como um caminho de retorno à Santa Igreja. Então, a ideia é, se você ler a patrística, você vai voltar para a Igreja Católica. Isso é um argumento, à primeira vista, muito persuasivo, principalmente para aqueles que não têm conhecimento nenhum sobre a história da igreja dentro da igreja evangélica, né? Ele vai continuar falando aqui, vamos ouvindo. Desde bem, descobrindo a verdade através da patrística, da teologia, dos fatos da igreja, você fez esse caminho de ingresso na fé católica. Muitos já tomaram a decisão de cruzar o Rio Tibre, muitos já tomaram. Essa ideia de cruzar o Rio Tibre, essa expressão, é muito utilizada por apologistas católicos romanos. Para quem não conhece, cruzar o Rio Tibre nada mais é do que se converter à fé católica, tá? Principalmente dizendo a respeito dos evangélicos que estão se convertendo ao catolicismo. Então, quando eles falam, olha, ele cruzou o Rio Tibre, ou seja, ele se converteu à fé católica. O problema é que essas águas desse rio estão muito poluídas, né? E esses evangélicos não sabem disso. Mas vamos dar continuidade aqui. Sem exceção, passam pela patrística. Qual a importância dos estudos de patrística e patrologia nesse reavivamento que podemos ver no nosso país da fé católica? Então, ele está falando que todos, sem exceção, olha, isso é forte, todos, sem exceção, estão passando pela leitura da patrística. Então, ao ler a patrística, essas pessoas estão se convertendo à fé católica. É tipo assim, puxa vida, como que a minha igreja nunca falou sobre isso? Meu Deus, olha que os pais da igreja estão pregando, é a mesma coisa que o catolicismo atual prega. Essa é a ideia que ele está passando. É óbvio que é uma ideia mentirosa, uma ideia errônea, é uma falácia completa, como eu vou demonstrar em outros vídeos. Tá? Nesse vídeo ainda não, mas em outros vídeos eu falarei sobre essas falácias. Então, a ideia é, olha, está tendo um avivamento no Brasil. Muitos evangélicos estão conhecendo a fé católica, retornando à fé católica por causa da patrística. Então, a igreja evangélica durante todo esse tempo, escondeu a literatura dos pais da igreja, dos evangélicos, para que eles não soubessem a verdade. Que verdade é essa? A verdade é que a patrística, os pais da igreja, pregam a mesma coisa que a igreja católica romana atual, o que é uma mentira. Para quem conhece realmente a história da igreja, e quem estuda de fato a patrística, não superficialmente como esses supostos evangélicos que estão se convertendo, mas de um modo profundo, de um modo responsável, usando todas as literaturas complementares à disposição para estudar os pais da igreja, nunca se tornariam católicos. Na verdade, existe uma armadilha que a Igreja Católica faz
né, uma narrativa criada a respeito dos pais da igreja que fazem os pais da igreja parecerem católicos, romanos, mas não são. Vamos analisar aqui, e ele fala que está tendo um avivamento no Brasil, né? Ele vai falar agora como que ele encontrou essa novidade, né? Porque para ele era uma novidade, a patrística é uma novidade, apesar de ele ter sido pastor durante 10 anos. Pastor presbiteriano durante 10 anos, no mínimo, ele ficou 5 anos estudando teologia. E durante todo esse tempo, ele nunca leu uma literatura dos pais da igreja, gente. Pelo amor de Deus, que pastor era esse? Que pastor era esse? Mas ele não é caso isolado. Existem muitos pastores evangélicos que nunca pegaram uma literatura dos pais da igreja, né? E que nunca leram de modo responsável, dentro do seu contexto, a partir de uma crítica textual, essa literatura primitiva. E aí ele vai falar que, puxa vida, eu não sabia disso, e agora, olha aqui, e os pais da igreja falam sobre isso, e a igreja católica prega isso, e a nossa igreja não prega, então o catolicismo está certo. Uau! Vamos dar uma lida aqui, vamos dar, aliás, lida não, vamos dar aqui uma olhada, vamos continuar aqui ouvindo o que ele tem a nos dizer. E certa vez eu estava conversando com um pastor batista sobre batismo infantil, porque eu era presbiteriano e presbiterianos batizam crianças, e ele, como batista, não batizava, nem não batiza crianças, e nós entramos num debate teológico e bíblico acerca do batismo infantil. E eu citava argumentos bíblicos de um lado, ele citava argumentos bíblicos de outro, até que eu citei um argumento histórico, eu disse, já há registros de batismo de crianças desde o século II. Não, cento e pouquinho. Desde o século VIII. Ou seja, antes de Constantino, porque que essas alegações, nossas, eu como protestante, as nossas alegações é que a igreja é uma igreja pura, preservada antes de Constantino. E a resposta desse pastor foi a seguinte: muito bem, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também imagens, devoção a Maria e oração pelos mortos. E aí eu quase caí para trás. Eu falei, como assim? Ele disse, desde o século II há registros de devoção a Maria, de imagens e de oração pelos mortos. E o pastor Batista ainda foi irônico, ele deu uma risadinha e disse assim, meu Deus do céu. E viu? E eu disse, não. Do gaguejado, eu falei, não, bom assim. Primeira coisa, eu acredito que esse pastor Batista, que estava dialogando com ele não estava falando que, por haver imagens, por haver menções a Maria, por haver oração aos mortos no século II, que é muito, muito, muito questionável, e depois eu falarei com vocês sobre isso, ele estava colocando autoridade sobre isso. Ele não estava falando que, por ser antigo, era autoritário. Pelo contrário, o argumento desse pastor Batista era outro. Tá? Que a antiguidade ela não é referência para a verdade cristã. Tá? Não é porque algo é antigo que necessariamente tem que ser verdadeiro. Esse era o argumento. Agora, é muito questionável essa questão de devoção a Maria no século II. Não existe devoção a Maria no século II. O que ele está querendo, aliás, o que ele está mencionando aqui, subentendido, é sobre um manuscrito que foi encontrado a respeito de uma invocação, de uma reza, uma invocação à proteção da Theotokos, Mãe de Deus, tá? Mas sem nome nenhum, não menciona o nome de Maria. E esse manuscrito, ele não é do século II, ele já foi datado até do século IX, mas eles continuam batendo nessa tecla mentirosa, continuam repetindo a mesma mentira. Outra, oração aos mortos. Não existe oração aos mortos no século II. Nós temos outra coisa, não é oração aos mortos. Batismo infantil. Final do século II, Tertuliano, ele vai nos dizer que o batismo infantil, para ele, era uma novidade. Não fazia parte da tradição da igreja. Aliás, se você for nos escritos mais primitivos ainda, né, antes do século II, aí, você vai encontrar manuais como o de daqui, que não mencionam nada de batismo infantil. O batismo infantil, depois ele ganha corpo, não sabemos o porquê, talvez seja por causa da questão do pecado original, né? E também uma analogia com a circuncisão no Antigo Testamento. Tá? Que, ao meu ver, não prova biblicamente que você deve batizar crianças. Mas, enfim, talvez seja por isso. E ele vai mencionar isso. Então, você não vai encontrar na literatura antiga nenhuma norma falando que você tem que batizar criança. Muito pelo contrário, as normas dos batismos eram sempre para adultos. Mas, enfim,
Olha o que ele vai dizer agora para nós aqui, para surpresa de 0 pessoas que conhecem essa tática aí católica, apologética católica. Mas aquilo, sem esse pastor perceber, ele despertou em mim um desejo de estudar coisas que eu nunca tinha estudado. E aí, um dos primeiros teólogos que eu fui estudar foi Santo Irineu de Lyon, que inclusive o Papa Francisco declarou doutor da igreja recentemente. Ele despertou coisas em mim, um desejo de estudar coisas que eu nunca tinha estudado. Então ele não conhecia a literatura patrística. Eu me deparei, eu vou ler aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, 2 citações de Irineu de Lyon. Lembrando, para você que nos assiste, que Irineu de Lyon viveu no século II. Ele foi discípulo de São Policarpo, de Esmirna. E olha o que ele diz. Adão foi recapitulado por Cristo, a fim de que o que é mortal fosse submerso na imortalidade. E Eva foi recapitulada em Maria, a fim de que uma virgem, tornada advogada de outra virgem, dissolvesse e destituísse com a sua obediência de virgem a desobediência de outra virgem. Irineu de Lyon escreveu isso por volta do ano 170, no seu livro Demonstração da Pregação Apostólica. E num outro texto de Irineu de Lyon, no seu texto Contra as Heresias, ele diz: assim como Eva foi seduzida pela fala de um anjo e afastou-se de Deus, transgredindo a sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca de um anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Eva deixou-se seduzir, de modo a desobedecer a Deus. Maria deixou-se persuadir, de modo a obedecer a Deus, para que, da virgem Eva, Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertado dela por uma virgem. A desobediência de uma virgem foi... E aí eu pergunto, e daí? Qual que é o problema com Irineu? Irineu era católico? Irineu, por um acaso, nesse trecho dos 2 livros dele, Irineu está falando que Maria nasceu sem pecado, que Maria era advogada dos pecadores, que Maria era rainha dos céus, que Maria foi assunta aos céus, que ela era mãe de Deus? Não. Irineu não fala nada disso. Irineu está simplesmente fazendo uma recapitulação da salvação em Cristo. O tema ali não é Maria. O tema é a salvação em Cristo. Então, para provar que Jesus Cristo ele é o Salvador de todos os homens durante todo o processo do gênero humano, da etapa de crescimento dos homens, ele vai falar que Cristo ele nasceu como bebê e foi, pasmem, até os 50 anos. Ele nem acreditava que Cristo chegou até os 40, 50 anos de idade. Tá? Por quê? Porque isso fazia parte do argumento de Irineu. Mostrar que Cristo ele conseguiu fazer a salvação completa, desde a infância até a velhice da pessoa, do ser humano. Então ele pôde remir o homem por completo. Essa era a ideia. Então introduz essa ideia de Maria. Olha, Maria assim também, ela entra nesse processo. Porque assim como Eva, que era virgem, desobedeceu e levou a humanidade a pecar, assim Maria, também virgem, por obediência, levou a semente da salvação para toda a humanidade se salvar. Tá? É só isso. É só isso. Só que o que ele está fazendo? Ele está lendo Irineu pelas lentes católicas. E aí, claro, se você fizer isso, você estará fazendo uma leitura enviesada desse pai da igreja. E é isso que o senhor Eduardo Faria está fazendo. Ele está vendo doutrinas católicas romanas medievais onde não existe em Irineu. Tá? Então você tem que tomar cuidado. Você que é protestante, evangélico, começou a ler os pais da igreja, tome cuidado. Nós precisamos de algumas orientações para ler os pais da igreja. Ok? Vamos continuar observando o que ele tem a dizer aqui. Contrabalanceada pela obediência de uma virgem. Irineu de Lyon, para quem está assistindo e está tomando notas. Irineu de Lyon, Contra as Heresias, livro 5, parágrafo 19, capítulo 19, parágrafo 1. Lembrando que Irineu de Lyon é a terceira, ou melhor, é a segunda geração pós-apostólica. Das duas, uma. Ou esse é o ensino dos apóstolos. O que é impagável, né? É a postura do bispo, né? Tipo, realmente, você virou um soldadinho militante católico. Parabéns, Eduardo. Olha, que sapiência que você tem de conseguiu ver em Irineu doutrinas católicas. Olha, parabéns. Estamos fazendo aí a nossa parte certinho de reprogramar a mente das pessoas. Muito bem. Olha a postura dele. Interessante, legal. Vamos lá, vamos continuar. Ou a igreja se deturpou de maneira brutal e total muito cedo. Ou a promessa de Jesus, aliás, lá daí, foi isso que eu descobri estudando patrística. Ou a igreja sempre foi católica, ou a igreja se desvirtuou para a morte do outro apóstolo. Bom, isso não é ensino dos apóstolos. Isso, assim, por uma questão de
de credibilidade dos pais da igreja, nós podemos falar que isso é um ensino de Irineu, não dos apóstolos. Você não vê apóstolo Paulo, João, Pedro, Tiago, nenhum deles fazendo essa analogia de Maria. Aquilo era um argumento contextual de Irineu contra os gnósticos. Era contextual. Foi da pena de Irineu, da cabeça de Irineu. Isso não reflete nenhum ensino apostólico. Isso não está querendo, eu não estou querendo dizer que Irineu estava errado ao fazer essa analogia. Não estava errado. Mas isso é apenas na conta de Irineu. A gente deve depositar isso apenas na conta de Irineu. Tá? A credibilidade, o crédito vai para a imaginação teológica que ele teve naquele momento para refutar os gnósticos. Mas isso não reflete em nenhum momento ensinos apostólicos. Tá? Então você vê que o Eduardo ele está querendo ler os pais da igreja além do que os pais da igreja estão dizendo. Tá? Então querendo colocar ali nas entrelinhas, né, influenciar as pessoas de que isso era um ensino apostólico. Ou a igreja sempre foi católica, ou a igreja se desvirtuou para a morte de Deus católico. E a promessa de Jesus de que as portas da morte não prevaleceriam contra a igreja não se cumpriu, né? Bom, vamos corrigir duas coisas aqui. Primeiro, a igreja continua católica. Ela não é católica romana, mas ela é católica. O que significa católico? Simplesmente universal. É isso que significa a palavra católico. Universal. Tá? Não é do reino de Deus, mas é universal, ou seja, a igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra. Só isso. A igreja continua católica. Outra, essa expressão que ele usa de Jesus a respeito da igreja, para fazer aí um 880, olha, então, se a igreja não é católica, então Jesus, se a igreja deixou de ser católica, o que não é verdade, né? Então Jesus falhou. Então, o que Jesus falou sobre a igreja caiu por terra. E o que Jesus falou? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Tá? Só isso. Aliás, nesse texto em grego, os estudiosos dizem que ali a ideia é que a igreja, não é que a igreja está acuada e as portas do inferno estão combatendo contra ela e ela está resistindo. É o contrário. A igreja que está avançando, a igreja que está na ofensiva e as portas do inferno não resistem e se abrem à igreja. É isso que Jesus está falando. Que as portas do inferno não vão prevalecer. Onde a igreja chega, a luz de Cristo chega, o evangelho e o reino de Deus chega e as trevas se dissipam. É isso que Jesus está falando. Tá? Mas vamos supor que a ideia do Eduardo fosse verdadeira, que seria o contrário. Que as trevas estão batendo na igreja e a igreja está resistindo. E ela não vai cair. Isso não significa que a igreja não irá ter erros dentro dela, não terá heresias, tá? Por exemplo, se eu sou o treinador de um lutador e eu chego na hora da luta e eu falo para o meu lutador o seguinte, olha, o seu adversário não vai prevalecer contra você. Isso não significa que o meu lutador não irá errar, não irá desferir golpes errados, não irá deixar de aplicar técnicas que ele aprendeu, que ele não irá, por exemplo, perder algum round. Ele poderá fazer tudo isso. Ele poderá errar, falhar. O que eu disse para ele é que ele, no final das contas, venceria o seu adversário. É isso que Jesus estava dizendo. Não que a igreja não falharia, não que a igreja não cairia muitas vezes em erro. É simplesmente que a igreja, no final das contas, venceria o inferno. Só isso. Tá? Só isso. Tá? Mas ele leva adiante. Ele deturpa as palavras de Cristo. É claro, ele já está totalmente enviesado com as doutrinas católicas, com as heresias católicas. Mas vamos parar por aqui. Vamos analisar agora o que eu disse. Ou seja, será que para deixar de ser protestante é só ler a patrística? Será que os escritos dos pais da igreja é uma arma secreta contra a igreja evangélica? Basta ler a patrística para você se converter à igreja católica? Claro que não, né? Por detrás de todos esses argumentos aí, dessas ideias, há um silogismo. Que silogismo é esse? Nós podemos construí-lo de acordo com duas premissas. Primeira premissa é que a patrística refletiria genuinamente os ensinos apostólicos. A segunda premissa é que as doutrinas católicas refletiriam genuinamente as doutrinas patrísticas. Logo, a conclusão seria
que se você lê as doutrinas católicas, você estaria lendo a patrística. Ou lendo a patrística, você estaria indo ao encontro das doutrinas católicas. O que é, obviamente, falso. Isso é falso. É uma falácia. E eu vou falar o porquê. Neste vídeo, então, eu só quero falar para você como que a patrística, longe de ser uma arma católica contra os evangélicos, para a conversão de evangélicos, na verdade, ela é um legado para a doutrina protestante. Ela é um legado para a doutrina cristã. Tá? E os evangélicos nunca, pelo menos os grandes estudiosos, nunca deixaram de estudar a patrística. Aliás, muitos apologistas católicos não falarão isso para você, que é evangélico. O quê? Simples. Que a palavra patrologia, que é o estudo, o método de estudar os pais da igreja, de sistematizar a patrística, né, os escritos dos pais da igreja, de estudar a sua teologia, nasceu não com a igreja católica, nasceu com a igreja evangélica, nasceu com os protestantes. Eu quero citar um site para você aqui, bem conhecido dos católicos, que chama Cleofas, ou Cleofas, né, editora Cleofas, do conhecido Felipe Aquino. Então, nesse site aqui, ele tem um estudo chamado Patrologia e Patrística, âmbito e definições, onde ele vai dizer aqui no meio do estudo o seguinte, olha que coisa interessante. Ele vai falar que o criador do termo patrologia foi um luterano dentro do contexto de polêmica contra o Concílio de Trento. Olha o que ele vai dizer. O criador do termo patrologia foi o luterano Johann Gerhard, na sua obra póstuma Patrologia Cividae Primitivae Ecclesiae Christianae Doctorum Vitae Lucubrationibus Opusculum, datado de 1653. Vocês perceberam que o meu latim é péssimo, né? O termo surgiu no contexto apologético da Reforma e com o objetivo de apelar para o testemunho dos padres da Igreja como forma de justificação das ideias discutidas pelos reformadores e como resposta à antiguidade e consequente autoridade dos mesmos reformadores. Então, você percebeu o que ele disse aqui? Pelo menos ele foi honesto, né? Ele disse que o termo surgiu no contexto apologético de reforma com objetivo. Que objetivo era esse? Apelar para o testemunho dos pais da igreja em favor das doutrinas protestantes, ora bolas. Então, que história é essa? Que, lendo patrística, você se converte à igreja católica? Gerhard foi um grande estudioso, tanto é que ele criou um método que é utilizado tanto por católicos quanto por evangélicos. O próprio bispo Adair aí fala largamente nessa live aí sobre o termo patrologia. Ele menciona várias vezes o termo patrologia. Mas eu tenho vários nomes aqui de estudiosos evangélicos que deixaram um legado dos pais da igreja para nós. Depois dele nós temos Philip Schaff. Philip Schaff é uma sumidade em história da igreja primitiva. Ele traduziu todas as obras patrísticas gregas e latinas para a língua inglesa. É um grande legado para todos os estudiosos dos escritos primitivos, dos pais da igreja. Philip Schaff era evangélico, era protestante. Aí a pergunta que surge é, ele se converteu? Gerhard e Philip Schaff se converteu à igreja católica porque eles começaram a estudar os pais da igreja? Não, muito pelo contrário, eles continuaram mais protestantes ainda. Porque justamente estudar os pais da igreja com responsabilidade, adequadamente, dentro de uma crítica e dentro do seu contexto, é se tornar evangélico e não católico. Mas vamos prosseguir aqui. Depois nós temos o Peter Martin Vermily, que foi um grande estudioso do século XVI das obras patrísticas. Ele foi o responsável por trazer à luz o manuscrito de João Crisóstomo, né, que todos conhecem hoje, inclusive o manuscrito que fala que João Crisóstomo admite que não há mudança na substância da ceia. Isso é muito interessante. Então ele não acreditava em transubstanciação. Então Peter Martin Vermily, ele foi um dos grandes estudiosos do século XVI de patrística. Era evangélico, era protestante e não se converteu à igreja católica por causa disso. Depois temos também Martin Chemins, que escreveu um tratado enorme de vários volumes contra o Concílio de Trento, refutando o Concílio de Trento, e dentre eles aquela parte que o Concílio citava os pais da igreja, né? Então ele era um grande estudioso dos pais da igreja. Depois, mais recentemente, nós temos John Norman Davidson Kelly, que foi um grande estudioso
dos pais da igreja. Deixou um legado também. Nós temos vários livros em língua portuguesa, aliás, em língua inglesa, e um em língua portuguesa, deste autor aqui, que é uma sumidade também patrística. É evangélico. Nem por isso ele se converteu ao catolicismo. Lutero e Calvino eram profundos ali, conhecedores da patrística. Aliás, Calvino, ele teve uma troca de cartas, né? Se fosse hoje seria uma troca de e-mails, né? Com o cardeal Jacob Sadoleto. E dentro dessa troca de literatura estava, claro, a temática da patrologia, a temática da patrística. Eu separei aqui uma partezinha onde ele responde a esse cardeal nos seguintes termos, olha. Nosso acordo com a antiguidade é muito mais próximo do que o seu. Tudo o que tentamos foi renovar aquela forma antiga da igreja, que foi a princípio manchada e distorcida por homens incultos de caráter indistinto, e depois vergonhosamente mutilada e quase destruída pelo Papa Romano e sua facção. Não vou pressionar-me tanto a ponto de chamá-lo de volta àquela forma da igreja que os apóstolos instituíram, embora nos apresente um padrão único de uma igreja verdadeira. E o desvio deste padrão, mesmo que ligeiramente, nos envolve em erro. Mas, para satisfazê-lo até agora, penso que coloque diante de seus olhos aquela forma antiga da igreja, tal como é mostrado durante aqueles tempos nos escritos de Crisóstomo e Basílio entre os gregos, Cipriano, Ambrósio e Agostinho entre os latinos. Então, o próprio Calvino era um conhecedor também das obras dos pais da igreja. Nem por isso ele voltou para a igreja católica. Tá? Eu vou citar para você aqui algumas obras que nós temos em língua portuguesa sobre a patrística, de editoras evangélicas, que você pode adquirir também. Tá? Você não precisa ter medo dos pais da igreja. Você não vai se converter à igreja católica. É só lê-los com responsabilidade e com algum critério. Nos próximos vídeos eu falarei sobre isso. Falarei melhor sobre isso, tá? Mas vamos lá. Eu tenho esse livro aqui de Hans von Camperhausen, Os Pais da Igreja. Tá? Um grande estudioso, um livro de quase 500 páginas. Então, um grande estudioso da patrística. Dentre as suas obras, ele foi diretor do Departamento de História da Igreja da Universidade de Heidelberg e membro honorário da Academia Britânica. É uma das autoridades mundiais sobre o pensamento e doutrinas da Igreja primitiva. Ele não é católico, ele é evangélico. Suas obras incluem a formação da Bíblia cristã, Jerusalém e Roma, a questão da autoridade da Igreja primitiva, a autoridade eclesiástica e poder espiritual na Igreja dos 3 primeiros séculos. Da CPAD, muito bom. Depois, nós temos Dia a Dia com os Pais da Igreja, um excelente livro também, tá? Editada por uma editora evangélica, de um autor evangélico. Conhecendo os Pais da Igreja, o autor apresenta 10 pais da Igreja primitiva para nós estudarmos. Muito bom livro também que eu recomendo a você. Depois dele, nós temos o livro do Christopher Hall, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Olha que interessante, um livro muito bom também. E agora, mais recentemente, o Repositório Cristão, eles lançaram uma coleção patrística que vai até o volume 5, né? Coleção patrística com todos os pais da Igreja. Depois nós temos Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã, de John Norman Davidson Kelly, que eu mencionei agora há pouco. Um excelente livro, uma excelente obra para você estudar os pais da igreja. Então você não precisa, como protestante, ter medo dos pais da igreja. Isso aí é narrativa católica. É quando aquele evangélico que não conhece nada de história da igreja, ele entra em contato com os pais da igreja, principalmente através de literatura católica, porque os católicos fazem uma leitura enviesada dos pais da igreja, aí ele se convence de que aquilo que a igreja católica romana hoje prega é o mesmo que os pais da igreja pregavam. Nada mais longe da verdade, tá? É pura ficção. E eu vou provar isso para você. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma pergunta. Será que os pais da igreja, eles eram católicos? Nós vamos mostrar com provas cabais que não. Os pais da igreja não eram católicos. Ok? Esse vídeo eu acho que ficou longo demais, não era o meu propósito, mas enfim. Espero que você tenha gostado deste vídeo, tá ok? Tenha aprendido um pouco mais sobre os pais da igreja e caiu por terra aí algumas falácias utilizadas pelos apologistas católicos para colocar medo em você. Olha, não estude os pais da igreja, então você vai se tornar católico. Meu Deus, essa é uma criptonita católica contra os evangélicos. Nada mais longe da verdade. Deixe seu like, eu preciso que você
Se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos vídeos, assine, toque o sininho aí, tá? Para receber sempre vídeos atualizados, tá? E deixa um comentário aí se você concorda, não concorda, se você quer complementar o que eu disse aqui nesse vídeo, se tem coisas a mais, o que você quer que eu fale sobre os pais da igreja, eu estarei olhando aí, comentando e apreciando os seus comentários também, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Lembre-se, o próximo vídeo será que os pais da igreja eram católicos? Até lá, tchau!